Como ter mais autoconfiança? Como me tornar uma mulher mais autoconfiante? Existe alguma coisa que eu possa fazer para me tornar essa mulher mais autoconfiante? Sim, existem algumas coisas que você pode fazer. Mas eu vou começar dizendo o que te transformou nessa mulher que não confia em si mesma. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, eu quero pontuar para você, são rótulos. É sobre rótulos que eu quero falar. Quais são os rótulos que você carrega? Porque nesse processo de se tornar uma mulher mais confiante, você vai ter que deixar bagagens que não fazem parte da sua vida, dessa nova você, dessa nova mulher mais confiante, confiante em si mesma. E para começar, esses rótulos que colocaram sobre você, todos esses rótulos você precisa deixar para trás. Porque esses rótulos são bagagens e muitos desses rótulos nem são seus, tá? São rótulos que os seus familiares vêm carregando de geração em geração. E você carrega eles não são seus e você carrega por uma simples repetição de padrão. Então, para começar, quais são os rótulos que colocaram em você desde a infância? Que você era chorona? Que você era burra? Que você era sonsa? Que você era uma menina dramática? Quais foram os rótulos que foram colocando em você e que você foi acreditando e que você carrega todos eles como uma verdade absoluta até hoje? Se você não se desapegar desses rótulos, não deixar essa bagagem para trás, você não vai conseguir dar continuidade na sua jornada. Por quê? Porque é importante durante a sua jornada que você consiga enxergar as suas habilidades, as suas verdadeiras habilidades, os seus dons naturais, aquilo que é nato, que é seu por natureza. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mulheres sanguíneas são muito comunicativas, mas ao longo da vida, durante a infância, durante a adolescência, pode ser que ela escutou tanto que ela falava demais, que ela era barulhenta demais, que ela era escandalosa demais, que ela precisava ficar calada, porque ela incomodava, porque ela era chata. O que acontece? Hoje ela carrega esses rótulos. Então, se ela não se desapegar desses rótulos, porque ela só olha para eles, ela carrega esses rótulos, acreditou neles todos como uma verdade, carrega como se fossem adesivos que foram sendo colados nela. Então, todas as vezes ela olha e fala: não, vou ficar calada porque eu sou escandalosa demais. Nossa, meu sonho é subir num palco e falar: não, mas eu sou muito chata, eu não tenho nada que falar, minha voz é enjoada, etc. E aí, esses rótulos que foram colocando nela como adesivos, o que acontece? Não permite que ela enxergue o dom e a habilidade, porque a habilidade nata, natural dela, que é o que? A comunicação, colocaram como um defeito e ela carrega isso como um rótulo. Então, se você não se desapegar desses rótulos, você não vai conseguir dar continuidade na sua jornada, nessa jornada de desenvolvimento para se tornar cada dia mais uma mulher mais autoconfiante. Você não vai conseguir porque esses rótulos não te permitem enxergar. Então, esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo é fazer algo que durante muito tempo e nesses últimos anos ficou um pouco deturbado, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas falam que isso é assunto de coach, que isso não é tão importante que nada e etc. Pois saiba que durante uma formação, seja de neuropsicoterapia, psicanálise e várias outras formações relacionadas à saúde emocional, esse é um dos primeiros tópicos abordados e ensinados para profissionais dessa área, que é o quê? Desenvolvimento humano, conhecimento humano, autoconhecimento. É o seguinte, me responda essa pergunta, porque a resposta dessa pergunta vai determinar se você vai conseguir se tornar essa mulher mais autoconfiante ou não. Você confia em quem você não conhece? Eu tenho quase 100% de certeza que você respondeu que não. É impossível confiar em quem nós não conhecemos. Você não confia os cuidados do seu filho a uma pessoa que você não conhece. Você não confia o seu dinheiro, todo o seu patrimônio nas mãos de quem você não conhece. Você não confia a sua vida nas mãos de quem você não conhece. Então, como que você quer ser uma mulher mais autoconfiante se você não se conhece? Epa, peraí, que agora você tocou em um assunto aqui, porque eu me conheço. Se você não sabe qual é o seu temperamento, quais são suas habilidades naturais, quais são os seus comportamentos sabotadores, qual é a sua linguagem de amor, qual é o seu tipo de inteligência, qual é o seu perfil comportamental, você não se conhece. Se você não sabe definir em poucas palavras quais são os seus valores e seus princípios, você não se conhece. Se ao te perguntar sobre quem é você e você responder: eu sou a mãe da fulana, a esposa do ciclano, eu sou terapeuta, eu sou médica, eu sou advogada, eu sou CLT, você não sabe quem você é, porque você não é o que você faz.
Você não é a sua função. Ser mãe, dona de casa, empreendedora, esposa, etc. Tudo isso é função. Quem é você para além do que você faz? Não tem como você confiar em quem você não conhece. Não tem como ter autoestima, porque para que você se torne uma mulher mais autoconfiante, você vai precisar de autoestima. Você vai precisar de amor próprio. Você vai precisar de uma autoimagem alinhada. Só que quando você não tem nada disso alinhado, você não consegue ser uma mulher autoconfiante. E tudo isso é impactado pela falta de autoconhecimento. Esse assunto autoconhecimento ficou muito deturbado, ficou muito... Eu não vou encontrar uma palavra certa. Mas ele foi muito... Ele foi usado de maneira errada, foi interpretado de maneira errada. Muitas pessoas falam, porque é papo de coach, porque não sei o quê. Mas, como eu já mencionei anteriormente, é um assunto extremamente importante e, assim, essencial quando se fala sobre saúde emocional. Porque é o seguinte, a pessoa ela pode até se curar dos seus traumas, ela pode até curar as feridas emocionais, ela pode até se desfazer dos rótulos que foram colocando nela ao longo da vida. Mas ela precisa preencher esse espaço que vai ficar vazio. E ela preenche esse espaço com autoconhecimento. Conhecendo as suas habilidades, conhecendo os seus dons, conhecendo quais são as suas áreas de melhor performance, ela conhecendo a forma como ela entende, percebe amor, ela conhecendo qual é o tipo de inteligência dela, para ela entender como a mente dela funciona de uma melhor maneira, sabe? Se ela é uma pessoa mais auditiva, se ela é uma pessoa mais visual, se ela é sinestésica, tudo isso influencia para quê? Para uma aceleração, para um desenvolvimento maior, para um fortalecimento de identidade. Não existe autoconfiança sem identidade fortalecida. Não existe autoconfiança, autoestima sem uma identidade desenvolvida, muito bem desenvolvida e fortalecida. Não existe. Então, para que você seja uma mulher mais autoconfiante, você vai precisar se conhecer. E para que você se conheça de verdade, você vai precisar se livrar dos rótulos que colocaram sobre você. Você vai precisar aceitar que você não é a função que você desempenha, entende? Para que você se conheça de verdade. Terceira coisa essencial para que você se torne uma mulher mais autoconfiante é não aceitar ser uma réplica, ser uma cópia de outras pessoas. O sucesso não está em ser a cópia de alguém. O sucesso está diretamente relacionado à sua autenticidade. E autenticidade, num posicionamento, por exemplo, é essência, é identidade. Então, tudo gira em torno do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você fortalece a sua identidade, você se desenvolve e aprimora as suas habilidades naturais, você se torna cada vez mais competente, cada vez mais capaz de desenvolver, enfim, de fazer e acontecer e etc. Então, tudo gira em torno desse autoconhecimento, de você se tornar, como eu mencionei em alguns vídeos atrás, eu não me lembro qual, mas de você se tornar especialista sobre si mesmo. Você tem que ser a pessoa que mais te conhece. Deixa eu te dizer, pode ter chegado um tempo na sua vida que nem a sua mãe te conhece mais. Sabe por quê? Porque a sua mãe te conhece de acordo com a visão dela. Vou dar um exemplo aqui bem óbvio, tá? Por exemplo, para sua mãe, pessoas inteligentes estudam em uma faculdade, pegam seus diplomas e fazem um concurso. Para sua mãe é isso, não, pessoa que é inteligente, ela vai lá, faz uma faculdade, pega um diploma, passa num concurso e vai viver uma vida em segurança. Aí o que acontece? Você decidiu empreender. E aí ela fala, você é doida. Eu não sei aonde você aprendeu isso. Eu não sei com quem que você aprendeu isso. Você é doida, você é maluca, você é irresponsável. Eu te conheço. E aí começa, eu te conheço. E aí você, pode ser que não tenha esse autoconhecimento desenvolvido e fortalecido, você fala, putz, minha mãe é a pessoa que mais me conhece, ela tá certa. Ela está certa, eu sou uma irresponsável, eu sou uma maluca. Entende? Mas não é. A sua mãe, ela está trazendo esses rótulos com base nos filtros dela, nas lentes dela, naquilo que ela acredita, nas crenças dela. E aí você, por acreditar nela, porque te falta conhecimento sobre si mesma,
você se sente insegura e você não confia em você, você não confia em si mesma. E aí o que acontece na maioria dos casos? Pode ser que seus irmãos fizeram exatamente como manda a cartilha da sua mãe. Pode ser que você tenha uma prima que se formou, passou na faculdade, se formou, prestou um concurso público e sua mãe vive te comparando com essa prima. Você, cada vez mais insegura de si mesma, das suas competências, das suas habilidades, das suas capacidades, você olha e fala: meu Deus, eu não vou conseguir. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer exatamente o que a minha prima está fazendo, ou o que os meus irmãos fizeram. E eu já vi isso acontecendo, tá? Já atendi mulheres que fizeram exatamente isso. Carreira promissora, enfim, negócio crescendo, escalando, e mesmo assim, por se sentirem inseguras, quando elas percebem que elas não têm o apoio da mãe, que elas precisam dar um próximo passo mais desafiador, ela não se sente segura, ela não se sente acolhida naquela decisão, ela retroage. E aí ela passa a ser uma réplica de outras pessoas, ela passa a ser uma cópia, ela passa a performar, a buscar os resultados que as outras pessoas têm. E aí ela acredita que isso vai trazer para ela segurança, que vai trazer para ela autoconfiança. E aí é onde ela se frustra, porque não é isso que acontece. Entende, boss? Então, 3 coisas para você memorizar aí. Primeiro, se livrar dos rótulos. Você vai precisar fazer essa lista. Porque, boss, não tem como você se livrar daquilo que você não enxerga. Olha só, entrou 3 baratas aí na sua casa agora. Você tá olhando para essas baratas, você sabe aonde você tem que eliminar essas baratas. Se essas baratas são mais ágeis que você e entra debaixo dos móveis, você fica maluca. Você fala: meu Deus, e agora? Cadê a barata? Não tem como eu me livrar da barata porque eu não sei onde a barata está. Pois é, cada rótulo é assim também. Você não tem como se livrar desses rótulos se você não parar um momento e começar a escrever todos os rótulos que você carrega. Marjorie, e se eu não me lembrar? Você vai fazer um exercício terapêutico da seguinte maneira: quando eu penso em começar um novo negócio, qual é a primeira frase que vem na minha cabeça? Quando eu penso em me expor na rede social, qual é a primeira frase que vem na minha cabeça? Você vai ser blogueirinha e etc. Tá, e depois dessa frase vem o quê? Você não vê a sua prima, tá vendo? A sua prima tá aí, fazendo isso. E você, descabeceada. Você gosta de aparecer. Você é uma iludida. Iludida era um rótulo que eu carregava. Carreguei durante muito tempo. Marjorie, você é iludida demais. Você é cabeçuda. Você é teimosa. Esses eram os rótulos que eu carregava. Você não quer ser igual a todo mundo, teimosa demais, orgulhosa demais, iludida demais. Esses eram os rótulos que eu carregava. Esses rótulos se transformaram em padrões que você repete o tempo todo. Eles se transformaram nos seus inimigos, nos vilões, nos escudos que te impedem de avançar, nas paredes aí que estão diante de você e te impedem de avançar. Não tem autoconfiança com rotulações péssimas como essas. Entende? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa se conhecer. Porque sem o autoconhecimento você vai continuar desconfiando das suas ações, desconfiando das suas atitudes, se sentindo insegura em relação aos seus sonhos, em relação às suas ações, em relação aos seus projetos, em relação a tudo. Porque você não sabe como que você vai fazer aquilo acontecer, entende? Porque você não conhece as suas habilidades, você não sabe aonde que você se sabota, você não sabe aonde que você precisa prestar mais atenção, você não sabe qual é uma habilidade que, caso você coloque atenção e mais energia naquela habilidade, você vai conseguir acelerar o seu processo. Você não sabe. Como é que você vai fazer? Marjorie, mas aí tem a metodologia tal, e aí tem a estratégia tal. Deixa eu te dizer, quantos cursos você já comprou e não consegue colocar em prática? E não por conta da estratégia, porque você olha e fala: cara, isso aqui é fácil de fazer, isso aqui é fácil de colocar em prática. Mas você não se sente capaz, você não se sente competente, você não acredita que vai conseguir alcançar o resultado dessa estratégia. Quantos mil você já gastou investindo em metodologia e estratégia e você não consegue colocar em prática? Marjorie, como que eu faço para me conhecer melhor? Como que eu faço para não ser enganada e verdadeiramente entender melhor sobre mim, saber o que eu posso dar mais atenção, qual é a minha habilidade, meu dom? Durante um processo terapêutico com as minhas clientes, eu aplico algumas atividades e algumas ferramentas que ajudam os meus clientes a identificar e a entender todos os elementos que compõem a sua identidade. Eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição o meu Linktree e lá, através desse link, você pode agendar a sua sessão terapêutica. Tudo bem?
bem? Mas caso você não queira viver esse processo terapêutico e quer ter mais conhecimento a respeito desses assuntos, eu criei a Sente-se, que é uma comunidade de desenvolvimento e fortalecimento mental e emocional feminino, para mulheres que querem ser mais determinadas, mais disciplinadas, mais focadas, mais realizadoras, para mulheres que querem se tornar a protagonista da sua história e também a referência da sua descendência. Eu vou deixar o link aqui também, tá no Linktree, tá? E lá no link sobre a Sente-se você vai ler mais informações. Vamos voltar aqui para o nosso tema. E aí o terceiro ponto que eu mencionei aqui com você é não aceitar mais ser uma réplica. Só que assim, boss, se você não executar os 2 primeiros passos, provavelmente você não vai conseguir executar o terceiro passo. Porque é só executando, dando os 2 primeiros passos que você vai perceber em quais situações você tem performado, você tem agido, se comportado como uma réplica. Sabe? É só a partir desses 2 primeiros passos que você chega no terceiro passo. Não tem como do primeiro degrau você já chegar ali ao terceiro degrau, né? Pulando o primeiro e o segundo degrau. Isso vai te machucar. Então, você precisa dar os 2 primeiros passos, subir um degrau, o segundo e aí para chegar no terceiro degrau. E aí você vai perceber como você tem se comportado como réplica, quando você tem se comportado como uma cópia, o que você tem copiado, quem você tem copiado, entende? Porque a inspiração, a modelagem de pessoas e etc. é diferente de cópia. E aí, muitas mulheres me perguntam, Marjorie, como identificar se eu tô sendo uma cópia? Quando você não tem resultado. Quando os seus resultados demoram muito para acontecer. Pode ter certeza que nesses casos, se isso está acontecendo com você, inclusive, você está performando como uma cópia. A cópia, ela jamais vai ter o resultado da original, entende? E é por isso que você sente que você está sempre atrasada. É por isso que você sente que nada que você faz adianta, porque quando você já está começando a fazer uma coisa, a pessoa que você está copiando já está em outra estratégia, já está executando outro plano de ação e etc. Entende? Então, sem esses 2 primeiros passos, você não consegue chegar no terceiro passo. E agir como uma cópia é muito frustrante. Performar como uma cópia é desgastante, entende? E gera outras consequências emocionais também, psíquicas, que a gente pode falar sobre isso mais pra frente. Mas é muito importante que você entenda, principalmente com essa nova era digital. Tem se tornado normal, as pessoas nem percebem que estão performando, que estão agindo como cópia. E por mais que tenham buscado por conhecimento, investido em cursos, mentorias e etc., elas ainda continuam se sabotando. Ainda falta a autoconfiança. E claro que tem outros passos, mas quem sabe a gente aborda esses próximos passos em um outro vídeo. Me deixa aqui nos comentários qual foi o insight que você teve a respeito deste vídeo, qual é a decisão a partir de agora que você vai tomar para que você se torne uma mulher mais autoconfiante. E não esqueça, caso você queira se aprofundar nesses assuntos, lá dentro da Sente-se, nós falamos sobre esses assuntos com mais detalhes, eu faço orientação, eu faço aconselhamento mais individual e mais personalizado de acordo com a realidade de cada aluna. Eu te vejo no próximo vídeo. E não esqueça, se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like, deixa um comentário, compartilha ele nos seus grupos de amigas, de network e não esqueça de se inscrever no canal. E o que mais? Eu acho que é só isso. Te vejo no próximo vídeo.